A gente tá ao vivo! Beleza, pessoal? Agora estamos ao... Por enquanto. E aí, deixa eu, dar... Fala aí, deixa pessoal. eu colocar aqui Beleza? nas redes sociais. Bem, já que a gente começou, vamos fazer. Você vai fazer as honras, amor? Apresentar a Ó, o convidada? Felipe falou aqui. Ah, opa. Tá certo. Então tá tudo ok. Então vamos começar. Beleza, pessoal? Eu me chamo Rafael, essa é a Mayara. E a anfitriã de hoje é a Nina Carvalho. Bom, Nina, Anfitriã. é, começa aí já falando. Você dublou. Você é a dubladora da Hello Kitty, né? Da Unicórnios. E eu ia falar uma outra personagem, mas até esqueci. Quais personagens que você dubla que mais conhecem você? Bom, eu não sou a dubladora da Hello Kitty. Eu fiz uma participação em uma voz original, numa sériezinha do YouTube, chama Chef Star, que eu fiz a Hello Kitty. Mas eu não Ah, faço a Hello Kitty com tanta frequência, assim. Acho que foi só nessa participação, que foi eu muito pensei, especial pra mim, inclusive. eu pensei que era Eu vi tipo, sim. pensei que era uma animação nova da Hello Kitty, que aí você tinha sido chamada pra ser a nova Hello Kitty. Então não é Seria bem. ótimo, inclusive, se essa fosse a realidade. Mas eu não sei se é bem isso. Mas vamos torcer todos aqui entrar em oração para que sim, né? As chances Mas são foi uma grandes. participação muito legal. Eu amo essa sériezinha. Foi uma voz original, não uma dublagem, na verdade. É uma animação feita aqui no Brasil. Achei E, muito bacana. e quais outros personagens você dubla? Eu fiz. Vamos pro começo, porque a minha carreira não é tão longa assim, então dá pra ainda listar alguns personagens principais que eu já fiz, né? A... O primeiro personagem fixo do qual eu tinha um nome, pra dizer que eu tinha um nome, que a gente normalmente começa com pontas, vozerio, a gente não tem muito bem nomes. Isso é ótimo, tem que começar assim mesmo pra ir pegando o jeito. Foi o Todoroki no anime My Hero Academia, o Todoroki criança. Era Eu isso que eu ia fiz citar, ele. eu tinha esquecido. A cena que ele tem lá foi pra mim maravilhosa, eu adoro. Não só o Todoroki criança, como um outro personagemzinho que tem lá, também criança, eu fiz ele criança também, que é aquele que tem as mãos que criam os dedos compridos, Ah, sim, que é eu um que não usa máscara também, né? não, ele tem um sorriso engraçado, ele tem um sorriso meio engraçado, assim, aí a mão dele vira, os dedos dele fica comprido, assim. Eu Ah, fiz ele sim. criancinha. E a outra personagem que eu participei também foi muito importante pra mim, foi a Misa do Tokyo Ghoul, Misa que eu do Tokyo Ghoul. participei. É uma vilã, digamos assim. Que chega tal hora em Tokyo Ghoul, você não sabe nem mais quem é vilão e quem não é, entendeu? É, Mas ela seria, digamos assim, uma vilã, a Misa. Contracenei com Rex Nunes, inclusive. Fiz o outro personagem que trabalha com essa personagem. Depois veio, que eu me lembro aqui, veio a Unicorn, que é do Azur Lane. esse eu não cheguei a conhecer ainda. É do. É um anime assim para um público bem específico. Mas foi muito divertido fazer a Unicorn. Foi divertido demais. Me lembra do infantil. E teve E uma. outro personagem que eu participei. Eu ia citar uma Então, participação que oi. você. Né, que você citou há muito tempo no Facebook também. Seu primeiro trabalho foi no jogo The Division, né? The Division 2. Foi um dos meus primeiros trabalhos, meu Deus. Olha, não sei não. O povo me coloca em cada coisa, porque eu tinha acabado de começar. Foi a minha primeira escala, né? Não foi a primeira escala que eu fiz, mas foi a primeira escala que eu fui escalada. Tipo, me escalaram para fazer o game e um pouco tempo depois, fui escalada para fazer a minha primeira escala mesmo em estúdio, que foi no Attack on Titan, que eu fiz uma ponta lá, na primeira ou na segunda temporada. Fiz uns vozerios e uma ponta lá. Duas pontas, eu acho.
E foi incrível, porque Attack on Titan, pra mim, é o meu anime preferido da vida. Então foi muito, muito, muito especial. Mas eu já tinha sido escalada pra esse game, ele só aconteceu depois. E aí foram 3 horas de estudo Caramba. fazendo aquele game. E eu nunca tinha feito game na minha vida. Ainda bem que o diretor que estava lá me acompanhando, era o Júnior, né? Ele me deu uma aula. Foi uma paciência assim comigo, me ensinando tudo. E foi assim, eu chamo que foi um treinamento intensivo de game naquele dia. Então eu só consigo ser grata assim por ter participado daquele game. E muito tempo depois eu encontrei, né? Porque quando a gente trabalha em game, principalmente fazendo pontas e vozerias, assim, você não sabe onde você tá. Só se você jogar lá, e ainda mais jogo de mundo aberto, né, que é o The Division. Então Sim. fica meio complicado, mas aí eu consegui me achar, fiquei tão feliz. E é isso. Deixa eu ver, o que mais? Eu fiz a Kinoshita, faço ainda está acontecendo. A Kinoshita no Fruit Basket, que é a minha personagem preferida de fazer, porque eu adoro trabalhar fazendo ela. Então, porque ela é muito maluca. Então é muito legal. Esse aí é anime de basquete? Não, o Fruit Basket é um shoujo de romance, Hum, que é dos 12 signos do horóscopo chinês. Aí, tá, é muito bonitinho, tá na Funimation, passa lá na Funimation. E eu faço aqui no Shita, lá também. Participei do Runeterra, do League of Legends, né, da Riot, do joguinho de cartas. Eu acho que fiz não tem a nenhum torneio de dublador. estimação. Eu acho que não tem nenhum dublador que não tenha feito League of Legends, pelo que parece. Graças a Deus, né? Porque tem muita carta e que bom que tem que chamar todo mundo mesmo. Ó, ainda, Lá tem Quanto falta, muita mais carta trabalho, nesse melhor, né? conceito. ainda falta eu dublar o LoL, hein? Isso aí, gente. Vamos chamar aqui Rafael. Chame Aí. Rafael, escale aqui. E, Que é muito legal fazer. É muito divertido, porque cada carta tem uma característica, uma arte muito bonitinha. Eu me apaixonei pela que eu fui escalada pra fazer. Porque é muito fofinho. e, tipo, quando foi que você quis fazer a dublagem? O que te motivou a seguir a carreira? No começo. Então, é um rolê. É assim, eu não sou daqui, na verdade eu nasci aqui, mas morei muitos, muitos anos em Fortaleza. Aqui eu morei pouquíssimo tempo da minha vida. Morei no Rio e depois fui para Fortaleza. Passei a maior parte da minha vida lá. Foi lá que eu comecei a trabalhar com teatro. E eu fazia teatro na escola, que a minha escola tinha meio que essa, como é que eu posso dizer? Era uma matéria extra. Eles focavam muito na questão do teatro lá, então foi assim que eu comecei a gostar mais do teatro e ser mais participativa, né? Me veio na mente há muito tempo atrás ser dubladora, porque eu trabalhava num evento, isso aqui, eu lembrei dessa história aqui ao vivo, gente, porque realmente acho que fez uma diferença grande, assim, numa parte da minha vida para seguir a dublagem. Eu trabalhava num evento de animes chamado Sana, não sei se vocês já ouviram falar. Lá de Evento de Fortaleza. animes? É, Não. Eu só conheço Anime Friends, Sesaka Friends e Up ABC. deve ser daqui, né? Eu É. acho. O Sana, ele é um dos maiores eventos de anime e ele acontece lá em Fortaleza. E sempre ia dublador pra lá. Aí eu trabalhava no meio de café, né? Que o povo fazia lá no meio de café pra poder ter todo aquele tema legal lá. E aí, certa vez a gente ouvia os dubladores falando sobre, eles falavam as clássicas frases, faziam seus personagens, e a gente, com toda aquela nostalgia, achava incrível, né? E eu achei muito legal porque eu sempre gostei de fazer voz. Eu acho que isso é o mais clichê dentro da dublagem, são pessoas que faziam vozes quando eram crianças, brincando com seus primos, seus pais, suas mães, porque é o que traz a gente aqui, né? A gente se vê nessa versatilidade de fazer vozes, criar um universo só você ali, com seus amiguinhos, com sua família. E é muito incrível. Então eu já gostava. E eu olhei lá e era o Guilherme Briggs que estava lá. E ele tava falando e não sei o quê, e eu fui levar uma água pra ele. Aí eu toda, ai gente, é um bus, ai que lindo. Eu fiquei toda feliz da minha vida lá. Nossa, Aí depois eu doida, porque eu sou meio maluca mesmo, eu pensei, gente,
eu vou fazer alguma coisa para ser dublador. O que que eu faço? Nem se passou na minha cabeça fazer teatro, né? Que era o que eu já fazia, porque é clichê também. A gente quer fazer dublagem porque a gente se encanta nesse negócio e acha que, ai, vamos começar de onde? Aí, como havia uma pressão básica da minha família para fazer faculdade, eu pensei, o que que eu faço? Não pensei em arte, em teatro, eu pensei em audiovisual. E eu fui, fui fazer, fui fazer, fui fazer. Ai, não é audiovisual, é audiovisual? É audiovisual o nome. Fiz só um semestre e o meu objetivo de fazer audiovisual era ser dubladora. Tudo a ver, só que meio que não, né? Eu terminei a faculdade de audiovisual recentemente, em 2020. Hum, E nos trabalhos a gente usou bastante a dublagem também. Em pois é. atividades e tal. Foi bem da hora. Não tá tão fora, mas é como você falou, é o teatro, né? Você já fazia, mas não. Acho que você não sabia ainda se estava no caminho certo, é isso? Eu Entendi não você linkava errado. as duas coisas, né? Pra mim era no conhecimento geral, eu acho muito interessante a gente estar conversando e fazendo mais essas conversas sobre dublagem e engajar as pessoas para que queira fazer futuramente, queira ir atrás dessa profissão, entenda que é uma profissão. E não achando que é, ai que legal, vou lá fazer uma voz lá. E não é bem assim, né? É. Aí, beleza. É. Aconteceu que eu comecei a trabalhar numa empresa de eventos infantis, eventos em geral, mas em sua maioria infantis, e eu fazia muitos espetáculos lá, que chama teatro comercial, que é o cliente contrata um espetáculo, vai normalmente em aniversários, para shoppings, etc. E o que mais eu usava para aproximar as pessoas ao público infantil, é um público bem desafiante, né? Quem sabe trabalha com teatro sabe disso. Então é muito importante que você use de tudo a sua voz, a sua modulação de voz, chamar a criança na voz. Foi muito. Capta mesmo. Então não é à toa que muita coisa da nossa nostalgia, da nossa infância, vem lá da dublagem, entende? Tem um peso muito grande. E é bem isso. Quando a gente é criança, a gente ouve aquilo e absorve aquilo. E eu comecei a entender o poder da voz dentro do cênico, né? Do processo cênico. Eu fiquei, caramba, isso é muito incrível, muito bacana. E eu fazia personagens que já existiam, né? Cinderela, Rapunzel, esse povo todo. Uhum. E já existe. Então eu já ia lá e resgatava um pouco, pegava um pouco daquela energia da voz que a dubladora fez. Então olha que incrível. Eu fui lá e resgatei aquela dubladora, peguei um pouquinho ali da voz, da energia, e aquela dubladora me ajudou a chegar na energia daquela personagem. Isso é muito legal, né? Aí acontece que a gente também fazia espetáculos com aqueles bonecões que a gente chama. Uhum. Aquele bonecão de cabeça, aquele pessoal que veste aquela fantasia pesada pra caramba e fica fazendo altos gestos e a gente jura que tem alguém lá dentro fazendo a voz, mas na verdade não. É tudo Eu gravado. acho que eu sei qual é. Eu acho. É boneco de Olinda? Será que eu. Ou não? Ou é o outro? Como é que eu digo? Sabe quando você vai num shopping, aí tem uma loja acontecendo alguma promoção e tem uma pessoa vestida de Peppa Pig? Sim. Esse Sim. pessoal. Então, a gente fazia Ah! assim nessa nossa empresa. A gente colocava os atores, vestiam essas roupas, a maioria eram bailarinos, porque eles mais dançavam as coreografias do que encenava, não era bem o foco das pessoas que estavam embaixo daquela fantasia, né? Em Fortaleza, confesso a vocês que o SATED não é muito presente. Então, muita gente não era ator nem atriz, né? Foi preocupante um pouco. Alô, Fortaleza, hein? Vamos lá. Tudo É. bem. Aí, uma coisa que eu senti o peso dela quando eu cheguei aqui em São Paulo, realmente, eu vi a aproximação com o ser profissional, né? Que lá em Fortaleza não é tão ativo o SATED. Marinos, tudo gente talentosa pra caramba que tava ali embaixo do boneco. Mas como me diz você vai conseguir falar alguma coisa embaixo daquele boneco num calor de Fortaleza, apresentando o espetáculo da Peppa Pig e seus coleguinhas? Nossa. Não dá, ninguém consegue. Então a gente gravava tudo em estúdio. E eu tava lá fazendo a voz do povo de novo. Fazia muito espetáculo de Natal, muito espetáculo de Páscoa. E eu percebi que eu amava fazer aquilo. Eu amava fazer as vozes dos personagens, fazer a gente gravava tudo junto, né? Em estúdio, que nem voz original é, que o que a gente fazia era a voz original. E eu, na minha ignorância, falava que era dublagem, mas não, era a voz original. E a gente falava lá e tudo, eu pensei, gente, eu tô aqui trabalhando com isso,
por que eu não vou atrás de mais, né? Então eu comecei a pesquisar sobre. Pesquisar, e nessas pesquisanças da vida eu encontrei a Universidade de Dublagem. Foi o primeiro lugar que eu liguei, que eu pesquisei. Até falei com a dona Flora, que é maravilhosa, e eu liguei pra ela, falei, sou de Fortaleza, eu queria ir pra aí fazer um curso. E ela, eu também sou de Fortaleza, vamos lá. E aí deu certo. Liguei pro meu pai que mora aqui, pro meu tio, meu pai mora com meu tio. Fui falar com eles, pedi se eu podia vir pra cá, pra fazer esse curso. E vim! Aí comecei a fazer o curso lá, foi muito legal. E aí o curso acabou e eu fiquei naquela, meu Deus, o que eu faço? Né? E aí eu comecei a pesquisar outros lugares para poder começar o curso, só que a parte mais aprofundada do curso de dublagem da Universidade de Dublagem, para mim era complicado por conta de horário. Aí eu, ai meu Deus, o que eu faço? Eu morava muito longe, eu morava no Capão Redondo. Caramba! Então, era bem so far away, assim, de tudo. Morava lá até pouco tempo, na verdade. Aí eu encontrei a do Brasil, num evento de games. Era um evento do... BGS? Não, é um de game indie. Era da Escola Saga? Não, é Big Festival. É Acho isso que é aí. o nome. Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não lembro direito. Talvez seja outro também, não sei. Esse lance assim de chamar a voz original de dublagem, eu até entendo. É um negócio novo, né? A gente diz, dublador daquele personagem que foi feito no Brasil. Às vezes a pessoa não entende, então tá num conhecimento ainda. Tinha até uma polêmica que eu ouvi falar, assim, que a voz da Minnie tinha falecido, aí tava todo mundo de luto por causa da Mabel César, aí ela foi no Instagram explicar. Então, ali diz que quem morreu foi a voz da Minnie. Eu sou a dubladora da Minnie porque ali é voz original. A voz original é que dá a voz. Então não foi a dubladora, eu tô aqui. Sim, pois é. É por isso que eu acho tão legal estar fazendo ter esses podcasts, entrevistas, etc., para que haja esse engajamento, né, da profissão, para reconhecer que são profissionais, né, como eu havia dito. E isso é bem importante, eu acho bem legal, porque olha a confusão que dá, né? Dá umas confusões, assim, legais. Então... E a maioria dos dubladores que eu conheço é, tipo assim, quando a pessoa já quer se transformar em dubladora, ela já tá fazendo aula de teatro. Ela meio que entra em vários conceitos, vários caminhos de atuação. Aí a pessoa tem interesse assim, eu quero ser dubladora, como é que eu entro? Começa com aula de teatro. A solução já tava aqui o tempo todo, ó. Exato. Aí já deu o primeiro passo antes de querer ser dublador. Isso é bem da hora. É muito legal porque você entende que é um enveredamento da profissão de ator. E eu não tinha consciência disso, eu não tinha consciência foram 7 anos, se não me engano, trabalhando com teatro. Então, quando eu fui tirar o meu DRT, eu tirei aqui em São Paulo. E eu só consegui tirar meu DRT porque eu tinha todos esses anos de teatro. Então, assim, eu não sabia qual o peso de tudo que eu já estava fazendo. E eu amava fazer o que eu fazia. Então, às vezes, quando alguém vem me perguntar como é que eu começo, o que você me diz, aí eu falo, cara, faz teatro, mas faça o teatro para conhecer o teatro. Porque você quer ser dublador, mas dentro do teatro tem tanta coisa para você explorar como profissional, entende? É tanta coisa também de autoconhecimento que o teatro proporciona que eu acho muito incrível. Eu lembro que lá na Universidade de Dublagem nem todo mundo tinha que ter DRT para fazer curso. As pessoas não precisavam, tanto que eu não tinha. E aí eu cheguei lá e tinha gente que nunca tinha nem visto teatro. Chegou para fazer dublagem. Eu lembro que eu mais falava era, cara, vai e descobre lá o teatro, viu que de incrível. Talvez você chegar lá, comece a fazer teatro e descobre que nem é dublagem que você queria fazer. Ou é cinema, sabe? Então eu acho que é tão mais legal, enfim. Aí nesse Big Festival, a do Brasil, ela tava lá fazendo uma palestra sobre localização de games.
E aí eu fui conversar com eles, eu não lembro se foi antes ou depois que eu fui fazer um workshop lá com o Felipe Grinan. E foi bem divertido, foi bem legal. Eu falei, vou me programar para poder fazer o curso aqui também. Porque lá tinha mais a proposta de especialização do ator em dublagem, né? Não é uma introdução à dublagem, ou entender como é uma dublagem, o que é dublador. Não, é a especialização do ator. E esse nome me pegou com força, entendeu? Eu pensei, então é isso aí, acho que é isso acho que é isso que vai me ajudar também. E foi muito, muito legal. Terminei o curso, na verdade, não tem tanto tempo assim. Porque é um curso longo, né? O curso lá da Universidade de Dublagem é um curso curto, de curto prazo, acho que é uns 3 meses, eu acho. 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses. Eu não cheguei a fazer ainda, mas foi o que a nossa atendente falou quando eu fui pra lá. Uhum. E é curto porque é pra você conhecer, né? E é interessante porque lá eu conheci muita coisa, muita coisa. Então, quando eu cheguei na do Brasil, eu já tinha já tinha sido apresentada a dublagem antes, né? Então foi bem interessante como o foco lá no curso da do Brasil foi no ator em dublagem. E foi muito, muito importante, né, na minha carreira, a do Brasil, porque eu também comecei a trabalhar lá como recepcionista um tempo depois. E aí eu conheci muita gente, muitos dubladores. E eu percebi que cada história é uma história, e cada dublador entra no mercado com passos diferentes, e é isso que é muito legal. A galera vem buscar uma receita de bolo para poder entrar na dublagem. E eu também achava que tinha, até eu comecei a conhecer tantas histórias e ver que não é bem assim. Cada um pega um caminho diferente, arruma um jeito diferente e tal. E tem aquele lance que alguns dubladores falam, conseguiu aquela chance porque foi no lugar certo, na hora certa. Sim, sim, mas eu acredito também que nem você falou, a questão da preparação do estudo, né? Você já fazia teatro, foi atrás de saber mais de dublagem. Tem a ver também com estar no lugar certo às vezes, mas eu acho que se você não tivesse pronta, talvez não tivesse rolado. Sim, com certeza. E as pessoas, assim, a questão do estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo, é o que você precisa quando você já está preparado. Você já está estudando, você está lá aquecendo a voz todo dia, você está exercitando todo dia. Aí vem as famosas fandubs, né? Que é um treinamento de dublagem. E acho que muitos dubladores passaram por fazer fandubs para poder saber o seu ritmo de trabalho. Eu acho exatamente que o que eu estou fazendo. Pois é muito importante para que você entenda o seu ritmo, porque às vezes você não sabe quem é você dentro do estúdio. Porque você fica muito perdido nos primeiros momentos. Às vezes, assim, eu não vou mentir para vocês, faz pouquíssimo tempo que eu me sinto à vontade dentro de um estúdio. Eu não tenho tanto tempo, eu tenho 1 ano e pouco de dublagem. Mas, assim, eu me sentia muito insegura a ponto de ficar com a ansiedade lá em cima. Eu tinha um kit escala para ir para dublar. Eu tomava um antiansiolítico fitoterápico para poder sobreviver dentro do estúdio, porque eu ficava num nervosismo sem fim. Eu ficava nervoso quando ia fazer o registro de voz. E naquele estúdio para registrar a voz, uma coisa que eu acho até um pouco uma pena. Eu só fui no estúdio fazer registro de voz 2 vezes. O resto dos estúdios não tem isso. Você só manda material. O que eu acho uma pena. E hoje em dia mais ainda, né? Porque por conta da questão da pandemia, acaba sendo você montando o seu... Uma das formas é você montar o seu portfóliozinho de personagens, trabalhos que você já participou, né? Pois é. E aí, estamos aqui. E Nina, como... Desculpa. A Jéssica Falcão tá mandando um oi. Oi, Jéssica. E temos aqui a Mari Haruno também, passando para dizer que a Nina é maravilhosa e talentosíssima. Sou muito fã demais. E mandou vários corações. É linda. É muito linda. A Mari é dubladora também. A Mari eu acho que já vi em algum lugar assim no Facebook. Não cheguei a conhecer ela, mas salve, Mari. A Mari é a Petra de Attack on Titan. O Attack on Titan é um anime que tá na lista pra eu começar a assistir também.
Muito bom, pelo amor de Deus, todo mundo tem que assistir. É muito maravilhoso. Eu amo, eu sou muito suspeita pra falar de Attack on Titan. O que você ia falar? Nina, O que você ia quer falar, falar? amor? Eu? É? Eu ia perguntar pra você sobre como foi pra você. Você disse que tá há um ano na dublagem, tá caminhando, teve toda essa questão da sua ansiedade no processo. Como foi pra você esse momento que a gente tá vivendo agora? Ah, bom, eu só consigo, assim, agradecer por estúdios ainda estarem chamando presencial e confiando no meu trabalho para ainda assim chamar presencial, porque eu lembro que foi uma confusão para poder, assim como qualquer outra área de trabalho, de qualquer outro lugar, de qualquer outra profissão, foi uma confusão para poder organizar como que ia continuar acontecendo, né? Como eu sou muito novata ainda, eu não tinha condições de fazer um home studio para mim. Então eu fiquei, e eu tô lascada, né? Então eu consegui comprar, eu consegui adquirir um microfone, o meu microfone é a única coisa assim que eu tenho para um home studio, porque o meu tio, na época, ele até meio que fez um home studio para mim no armáriozinho de vassoura que tinha lá na garagem para ver se funcionava. Mas sem a internet cabeada, tava meio não funcionava. Então eu fiz uma escala remota para descobrir que ela não poderia acontecer além daquilo. E foi em Demon Slayer que eu fiz Demon Slayer também, esqueci de falar. Esse eu tô assistindo. Qual o personagem que você fez? Eu fiz a filha do Muzan, bem no comecinho, aquela criancinha. É uma criança que tá usando máscara e ajudando o protagonista a quebrar uma pedra, é isso? Com a espada? Não, é a filha do vilão. Quando o vilão aparece segurando a criancinha no colo, eu sou aquela criancinha. Eu acho que eu não cheguei a. Acho que não cheguei nessa parte então. Ai, foi mal. Não, tranquilo, tranquilo. Eu assisti 4 episódios no momento. Então por isso, não chegou ainda lá. Eu fiz essa menininha e fiz uma outra garotinha que aparece numa mansão. A mansão dos Batu, que você vai saber do que eu tô falando quando você chegar nesse episódio. Certo. E depois aparece em outro lugar. Eu fiz duas. São 3 garotinhas que elas são praticamente idênticas. Eu fiz 2 delas. A outra quem fez foi a Gabi Milani. Então era nós duas fazendo essas 3 personagens lá na frente também. Elas são as 3 pequenininhas assim, iguaizinhas. Você vai saber também quando chegar lá. Eu tava lá. E em Demon Slayer foi a única escala que eu precisei fazer uma ref, né? Que acabou faltando uma fala e aí pediram pra eu fazer. Aí, você tem home studio, né, e tal. Aí eu falei, a gente pode tentar, né, que custa. Eu nunca tinha feito nenhum teste de home studio até então. E aí eu fiz. E aí eu lembro que o rapaz, inclusive ele é maravilhoso, ele falou pra mim, Nina, acho que não vai dar pra você continuar não, só dá pra fazer essa fala porque é só um palhinho. Mas acho que o teu home studio não sustenta. Aí eu fiquei triste. Mas ainda bem que ainda assim existem escalas presenciais para dubladores tipo eu, que ainda não tem como fazer um home studio. E aí a gente tem que ir com todos os aparatos necessários, inclusive adquiram seus fones. Quem estiver dublando tendo escala presencial, levem seus fones, gente. Pelo amor de Deus, ajuda muito lá. Eu levo o kit escala. Meu kit escala agora não tem mais anti-ansiolítico, mas tem álcool em gel, álcool em spray, a minha máscara N95, o meu fone. E vamos lá, sem contato com ninguém. Eu entro no estúdio e saio, e o estúdio é higienizado. Tá acontecendo assim. E, tipo assim, eu tô vendo assim o seu fundo. Você não conseguiria colocar uma parede acústica para o som ficar melhor na hora de fazer a gravação remota? Sim, a gente até poderia fazer uma pequena cabine aqui, porque a minha casa é muito pequena, gente. Eu moro numa kitnet bem pequenininha. E aqui até que daria pra fazer uma pequena cabine, só que eu tenho que comprar computador, cabear a internet. Porque a gente aqui, os 2 computadores que tem aqui são computadores assim que já estão quase no fim de carreira. Então eu teria que adquirir outro computador para poder dar conta de todo o sistema que é dublar remoto. O computador que eu tenho já nem fabrica mais. E então assim, a gente tá um dia após o outro me torcendo para que
as coisas ficarem melhores, né? Em loco. As coisas estão. Elas dão aquela piorada, mas ao mesmo tempo tá melhorando também. Tipo, tem. Todo dia é muita gente sendo vacinada agora, então. Logo, logo chega a vez de todo mundo já tá vacinado. E aí. Aí o Vamos. vírus vai embora. Não vai contaminar mais ninguém. E Ai, Nina, Ai, desculpa. pode falar, eu tava pensando aqui, mas pode falar. É que eu não comentei que eu falei da do Brasil, né? Que a do Brasil foi muito importante também pra mim quanto à oportunidade, mas a minha primeira oportunidade quem deu foi o Glauco Marx. Ele que confiou de eu fazer aquela escala gigante de game. Então, eu ainda queria agradecer ainda assim, porque realmente foi a minha primeira escala da minha vida e ele praticamente não me conhecia. Então foi de uma confiança muito grande me colocar lá. Então eu não falei, mas a minha primeira escala, assim, minha primeira oportunidade foi dada por ele. Até hoje ele me manda uns desafios muito loucos. E eu fico, caraca, o Glauco adora me desafiar, né? Ele bota um negócio assim, tipo, quero ver você fazer, vai. É assim pelo menos que eu me sinto. Eu também participei de One Piece. Eu fiz uma pontinha lá em One Piece. Ah, gostei. Qual que você. Caramba, One Piece. Você fez algo. Dá pra ver a personagem e tal que você fez? Tem lá no meu Instagram. É uma menininha. Uma menininha que tá com sorvetinho. Eu até contracendo com o Cassius. Nossa, eu acho que já vi. Eu tenho que olhar de novo pra ter certeza. Ela fala 3 bolas de sorvete! Que é a falinha dela. Eu acho que eu já vi nas suas redes sociais, mas não lembro se eu já cheguei a nessa parte. Eu terminei aquele arco do Arlong. Aí eu não sou muito fã de One Piece, eu não conheço muito. Aí eu não posso opinar muito, mas eu estava lá. O One Piece eu conhecia desde que passava no Cartoon Network, que tinha aquele outro elenco. Aí, tipo, colocaram esse do Netflix. Eu estranhei um pouco, as vozes, o diálogo mudou um pouco. Eu pensei, por quê? Mas eu me acostumei e agora eu vejo como uma dublagem boa. Muito Você consegue boa. entender a nostalgia, o peso da voz na nostalgia que tem? Às vezes o trabalho tá bom e a gente tá pegado a uma questão nostálgica. Do peso emocional que a gente colocou naquilo, né? É muito importante a gente ter esse senso crítico. Porque eu não posso falar de One Piece porque eu realmente não assistia antes, mas eu já vi isso acontecer em outras produções que eram muito da minha nostalgia, que é A Dama e o Vagabundo, por exemplo, que foi redublado. Foi redublado? Foi sim. A primeira dublagem era com gírias antigas pra caramba, mas isso fazia parte da minha infância. Aquelas gírias, ele chamando ela de broto. Ninguém chama broto, ninguém vai chamar broto. Por isso que foi redublado também. Então, quando eu vi a nova dublagem, que foi até o Felipe Grinan que fez o Vagabundo, né? Ah, então é redublado aquilo lá, então. É redublado, eu fiquei, gente, que absurdo! Não podia ter acontecido isso. Cadê o broto? Cadê o Castor falando sai, seu sai? Sabe, aquelas frases que eu falei, pera, é bem necessário a gente ter redublado esse filme. Uhum. Porque, né, gírias antigas demais. Então, acho que sim, não tô falando que da sua noção de dublagem, tô falando só que para o pessoal também que tá assistindo, para entender o que é nostalgia, o que a gente bota peso de nostalgia e o que é um trabalho mal ou bem feito. Outro filme que foi redublado foi a trilogia do De Volta para o Futuro. Tipo, tem o marido da minha prima, ele disse que não gostou da dublagem nova, da atual que é agora. Ele disse que ele tem DVDs da dublagem antiga. Aí essa dublagem antiga passou no Cartoon Network uma vez. Aí eu vi que tava meio diferente do que eu tinha assistido, que era a dublagem atual de agora. Aí, tipo, eu olhei aquilo, tava meio estranho. Aí eu vi que tinha sido redublado. A minha mãe até hoje não acredita que foi redublado. Ela acha que o dublador do Martin, o Manolo Rey, é uma pessoa muito velha. Não é. Foi. Acreditem ou não, foi redublado. Nina, e você falou da sua experiência com animes, sim, eu entendi certo? Uhum. E videogames, é assim que vocês chamam, né?
Ou é game só? O povo chama game. Game. E em relação aos games, qual é o seu maior desafio em relação a esse tipo de dublagem? Porque tem uma diferença de reality, de anime, de game. Em relação aos games, o que você sentiu? Game, pra mim, é o melhor de todos. Eu descobri que eu tenho. Não sei se foi esse treinamento intensivo que eu tive lá na Unidub, né, com o Ju, mas eu descobri que eu me localizo muito melhor pelo som. Então, na localização de games, a nossa referência é o áudio. Então, eu descobri que no meu modo de trabalhar, a minha interpretação da energia do personagem e de seguir a onda, se for preciso, é algo mais instintivo, mais easy pra mim. Não é que seja fácil, mas no meu modo de trabalhar acaba sendo mais orgânico. Eu acabo me entregando mais do que ter atenção na tela, na boca, no sync. Então, o game, pra mim, ele é o que eu mais gosto de trabalhar é com game, porque exatamente tem aqueles momentos que a gente grita, e eu adoro personagem que tem energia, tipo, de gritar, de enlouquecer mesmo, porque todo aquele nervosismo, ele sai. Eu até falei para um amigo meu, o Wallace, ele veio comentar comigo sobre game, né, e tal, e eu falei pra ele, só vai. Torce para que sua primeira fala seja logo um berro de morte, para todo o teu nervosismo sair de uma vez. Eu gosto muito de trabalhar com game. E eu fiz o Homem-Aranha também, o Miles Morales. Opa! A gente falou dele no podcast passado com a Rebeca Zadra. Sim. Quem que você chegou a fazer no Eu Miles fiz Morales? vozes da rua. Vozerio. Mas é mó legal. Foi demais. É que esse jogo tá muito bem dublado. Meu Deus do céu, ele tá muito bem localizado. Eu amei. Eu lembro que eu fui falar até com o dublador que faz o Miles. Eu falo, caraca, tu se garantiu, como pode? Tá muito bom. Então, eu fiquei impressionada como encaixou ali. Foi um trabalho de localização que tá... O Ítalo assim, Luiz. O Ítalo Luiz tá muito maravilhoso. Só que lá teve um desafio muito louco de dublagem, falando de desafio. E era só vozerio. Mas assim, tinha uma questão ali que era diferente dos outros games. A gente ia fazer um vozerio que tinha que seguir onda. Não era só aqui você fala. Não, existia todo pausas de onda. E eu lembro que até foi gravado lá na Audioman, né? Eu lembro que até o diretor, o Beto, isso nunca aconteceu em dublagem, em localização. É a primeira vez que eu tô vendo isso na minha vida. É a primeira vez que a gente tá lidando com isso também. E, bom, vamos lá. Você tem que seguir essa onda e dar pausa onde eles dão pausa, no vozerio. Então você tinha que ficar falando, não tinha texto, não tinha nada. É só blá, 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 isso sachê. Se você tá num lugar dentro do shopping, aqui você tá não sei aonde, e aí você tinha que ir falando. E por que isso acontecia? Depois eu fui entender, acho que deve ser isso. Porque a gente tá andando com o personagem, aí quando ele passa pela voz, a voz fala, e daqui a pouco fala baixo e entra outra no lugar. Então eu acho que é pra isso, mas era bem desafiante, demorou bastante tempo pra fazer isso, pra conseguir fazer essas pausas nessa parte da onda. Então, acho que meu desafio no game foi fazer esse trabalho, foi fazer esse vozerio lá no Miles Morales. A Sarita Carvalho tá dizendo aqui: Nina, adorava a Dama e o Vagabundo. Sabia todas as falas. Risos, risos, risos. É, minha mãe. Oi, mãe! Eu imitava todos os filmes. Eu narrava todo e fazia todo mundo. Os filmes da Disney. E a Dama e o Vagabundo era pra mim, por isso que eu fiquei tão, poxa, fui dublar a minha infância, é absurdo. Todo mundo pensando... Tirou o bronco. Não, né? Eu gostava mesmo, era da continuação, As Aventuras de Banzé. Ai, amo também! Pra mim, esse era mais legal que o primeiro filme. O nome da minha cachorrinha era Angel, em uma homenagem. Na verdade, quem nomeou minha cachorrinha foi minha mãe, que está aqui.
Mas veio da Angel, eu acredito, do Banzé. Que era o Banzé e a Angel, né? É, Também gostava muito do 2. o 2 pra Posso mim mandar um beijo era o rapidinho? melhor. Oi? Posso mandar um beijo? Eu esqueci de falar na hora que você falou. Aí a gente começou a conversar e eu esqueci. A minha irmã, a Jéssica Falcão, tá É, a assistindo. Jéssica Falcão tá Beijo. assistindo. Oi, Jéssica! Beijo! Então, aí foi esse meu maior desafio no game. Até hoje. Caramba. Foi louco, foi louco. Ficamos lá, caraca, vamos de novo. Não, vamos de novo. Aí não tinha mais texto na minha cabeça, tal hora eu não tinha mais criatividade. Cadê minha criatividade? Sumiu. Não sei mais o que dizer. Porque era muita coisa. Chega uma hora que a gente tem que dar uma pausinha pra a criatividade voltar a fluir. E aí vai. É, foi bem desafiante essa Porque escala. quando você. Por que eu perguntei isso? Porque uma vez eu fui tentar. Como eu não tenho curso, a gente fica tentando. Eu com o Rafael, a gente estuda, antes disso, dos nossos estudos agora, a gente tentava dublar, como ele já tem o curso, a gente ficava ensaiando, brincando um pouco, tentando entender como é que funcionava, ele tentando me ensinar. E eu percebi que games tinham um tempo completamente diferente das outras coisas. E aí, por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu percebi que era difícil. Tem uma atividade tinha uma atividade para faculdade que eu tinha que fazer, aí a Mayara me ajudou. A gente dublou o comecinho do Mortal Kombat X. Ela fazia a Cassie e a Jaque, nem vou falar que ficou até melhor que a Peach, né? Aí eu fiquei brincando de Takeda e Kung Jin. Mas aí vocês dublaram as cutscenes? A gente ficou nas cutscenes. Ah, bom, porque assim, o game mesmo é bem desafiante realmente por conta da questão das ondas. Mas aí que tá, cada dublador tem uma afinidade melhor com cada produto. Eu tenho uma afinidade com um tipo de produto que normalmente ninguém gosta de fazer. Mas eu gosto, que é o voice-over. Como que seria Já o te dá voice-over? O voice-over é aqueles produtos que normalmente a gente não gosta de assistir. Que, tipo, tem um reality show e lá tem uma pessoa falando, um reality show ou um documentário, normalmente acontece em documentário. E aí a pessoa tá conversando, e aí o dublador tá ali meio que para fazer uma tradução simultânea. Não existe sync. Então você ouve a voz original ao fundo. Isso era bem... No Netflix tem muitos documentários que são em voice-over. Até a folha artística meio esquisita. Porque podia ser dublado. Mas eles preferiram fazer voice-over, que deixa o trabalho um pouco mais frio, ao meu ver, em alguns casos. Eu tô assistindo um documentário de samurai que é assim. Primeiro vai o original, aí vem o dublador e ele começa depois que a pessoa original tá falando e termina antes do original. Sim, é isso mesmo. Então, o que a gente consegue fazer um paralelo com o game, ao meu ver? Tem um momento de começar e um momento de acabar. Meio que bem definido. Existe uma onda de som de alguma forma. Então, pra mim, isso acaba sendo mais... Mas não é que é fácil, como eu disse, é mais intuitivo, acaba sendo pra mim algo mais natural, de algum jeito. O anime ainda é um desafio. O anime é muito mais desafiante, ao meu ver, do que game e voice-over, por exemplo, né? Porque o anime, se você não prestar atenção, você perde a boca. Se você for pelo som, você se perde. Você não pode ir pelo som. Você tem que ir pela boca, pela energia. Então é um trabalho de atenção redobrado para fazer um anime, ao meu ver. Tem aqueles momentos também que o personagem tá falando, só que ele não aparece, tá assim, na imagem no momento. Aí, tipo, tem aquele negócio, quando que começa? Tem que fazer antes que a pessoa que tá na tela reaja, sabe? Aí você tem que usar a iPad, porque aí você tem que prestar atenção de fato no timecode que tá ali, você tem que olhar, onde eu começo a entrar. O bom é que quando o personagem, por exemplo, de anime, tem personagens que não tem boca, né? Então acaba sendo, graças, porque a boca ela não bate junto com a voz e aí acaba que o personagem acaba de falar e a boca ainda tá aqui. Então a gente tem que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo.
E é aí a importância, ao meu ver, a importância da direção e do técnico também. Que eles são muito importantes, mas eu acho que no anime, o trabalho em equipe é muito importante, porque os olhos têm 15 olhos para olhar, cada um presta atenção naquilo. É o que eu penso. Porque assim, eu não posso falar de reality porque eu nunca participei de um. Eu não sei como é fazer reality, como foi a experiência, assim. Eu acho que a única experiência que eu tenho com reality é em aula. Então eu não vou opinar sobre. Nossa, eu lembro que eu, em reality e documentário, nas aulas eu apanhava um pouquinho. Tipo, você tinha que entender. A boa dublagem, assim, você tem que entender o assunto, o que tá falando, e a partir do momento que você entende, você não precisa olhar tanto assim pro texto, porque você já se concentra mais na tela. Tipo, você sabe a situação, então não precisa olhar tanto assim pro texto. O bom de coisa assim, ou de filme, mas principalmente eu acho desenho americano, que eu fiz Polly Pocket também, não me achei ainda, mas eu estou lá. Acaba sendo mais fácil você fazer um paralelo com o áudio também, porque a boca é certinha. Uhum. Então, onde começa, onde termina, é onde vai começar, onde vai terminar, entendeu? Diferente do anime. Então, acaba que, como eu trabalho me baseando mais pelo áudio, acabo tendo esse instinto em me basear mais pelo áudio, a animação americana acaba sendo mais fácil de fazer do que anime, né? E filme também é bem tranquilo, eu acho, porque se você estiver ali junto com o ator, olhando com os olhos do ator, respirando o que ele da forma que ele tá respirando, pegando tudo que ele tem para oferecer ali, você vai junto. Meio que ele te guia, entendeu? Porque já está pronto. Você tá ali só pra dar uma localizada para cá pro nosso país, então você só vai vir com ele. Então meio que ele já tá te pegando na sua mãozinha e vamos aqui. Aí você tem que estar muito disponível para fazer. A Né? inspiração eu acho até gostoso de fazer. É muito necessário. Até em pequenas frases a respiração tá lá. Tá mostrando o que ele tá sentindo. Então é bem bacana. Diferente do anime. O anime é bem desafiante. Nossa, eu gosto bastante, assim, de dublar anime, porque, tipo, a maioria dos animes são de ação, então você tem aquela energia, você se sente lutando também. Tipo, eu adoro isso. É bem legal. Mas aí você vai lá e pega um anime, tipo a que eu fiz, né? A Unicorn, do Azur Lane. Ela é o oposto de uma energia pra cima. Ela é uma energia totalmente contida. Ela é calma e tranquila. Ela é medrosinha, né? Então ela fica falando pra dentro assim. E aí me dava muita agonia, porque eu gosto de fazer personagens mais explosivos, né? Então quando eu cheguei lá e fazendo a Unicorn, muitas vezes o Bruno San Gregório, que foi quem dirigiu, ele precisava, não, Nina, vamos de mais tímida, mais pequenininho, porque ela era uma energia contida. Então, por mais que, sendo uma vozinha mais infantil, uma vozinha mais fofinha, que é o que eu tenho uma relação com a Unicorn, porque ela me deu muita nostalgia por quando eu trabalhava fazendo personagens mais assim. Mas no teatro é diferente. Você tá mostrando o corpo. Você tá mostrando no corpo o que você tá fazendo. Sim. A voz, ela tá ali acompanhando. Mas o seu corpo te ajuda a movimentar a voz. E ali, eu tinha que ficar o tempo todo assim, dentro do estúdio, assim, sabe? Pra poder conter a energia pra cá. Porque ela fala assim o tempo todo. E aí foi bem desafiante pra mim nesse sentido, de trazer sempre a energia pra dentro. Sendo que eu só tava fazendo personagens muito explosivos até então. No mesmo dia que eu fiz a Unicorn, eu fiz uma escala da Kinoshita de Fruit Basket. Que é o oposto, ela é maluca, ela grita. E aí, um pouco depois eu fui fazer a Unicorn, que era o oposto. Aí eu, caramba, ator é isso, né? Tem que fazer isso. Do nada você faz uma coisa, daqui a pouco chega lá, você tem outra coisa completamente diferente pra fazer. Você aprende a canalizar as energias, né? Por mais diferentes que elas sejam. É legal isso. Tem que ter tudo muito orgânico, na verdade. Saber muito bem as ferramentas que você tem disponível ali pra te ajudar a trabalhar, né? Eu acho que o que me ajudou muito, assim, a entender o ritmo rápido da dublagem, porque diferente de outros de espetáculos convencionais que a gente passa meses ensaiando para poder apresentar um espetáculo,
tem o estudo do personagem, tem todo esse rolê que a gente sabe. No teatro comercial é tudo tão dinâmico quanto a dublagem é. Então, assim, a gente tá fazendo um personagem nesse final de semana, no próximo final de semana a gente tá fazendo outro. Com E 2 tipo, ensaios na semana. os ensaios Caramba. são assim, né? Daí tem que. É muito improviso, você tem que estar com tudo muito orgânico e presente ali. Senão você não vai, daqui a pouco você tá fazendo a Rapunzel, na semana que vem você vai fazer a Emília, energias completamente diferentes. E você tem que trazer na voz, que é o que tem muito na dublagem, você traz isso na voz, e no teatro, principalmente infantil, que existem vozes mais caricatas, não é diferente. Então, às vezes, no sábado eu apresentava um espetáculo com um personagem X e no domingo outro. Então, meio que por todos esses anos eu tive esse treinamento de ritmo. Então, assim, eu não sei como é que é hoje com pandemia, né? Mas a experiência do teatro comercial, que é bem mais dinâmico quanto à entrega do produto, estamos trabalhando com um produto ali. Então tem que ser tudo muito rápido. O cliente, vai ter o aniversário da minha filha, que vai ser Frozen, e eu quero um espetáculo do Frozen na festa da minha filha. Então você tem que ensaiar isso pro final de semana, porque o cliente chegou, mas eu quero para esse final de semana. Aí você acha que o dono da empresa vai perder cliente? Não vai, então beleza, vamos aqui. E aí o ator tem que ir lá e dar certo de algum Então o fazer ensaio também acontecer. o ensaio é bem rápido também, né? É tudo muito rápido, tem 2 ensaios muitas vezes, com trocentas coreografias, então meio que não me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui e vi que a dublagem era nesse ritmo. Muita gente te estranha, né? Muita gente acha muito diferente, que tem o costume de ter a vivência do teatro de tantos e tantos e tantos meses ensaiando e estudando o personagem, o jeito do personagem falar. A gente não tinha muito isso. A gente trabalhava muitas vezes com personagens que já existem, então a gente já tinha aquilo meio que estudado, né? Que é o que acontece na dublagem. Tudo que a gente traz ali na dublagem, além do que o personagem está entregando pra gente, é coisas que a gente mesmo já coletou da vida toda. Então, quanto mais ferramentas e mais conteúdo você tiver de observar, porque eu sempre digo que o ator é observador, né? É meio que o que a gente sempre aprende. E isso tem muito sentido, tipo, demais com a dublagem. Porque você tá falando ali o que você, sei lá, viu o seu tio fazer. Você pegou logo na memória, veio aquele seu tio que é daquele jeito e você jogou ali. Pra poder te ajudar a chegar naquele personagem. Então, meio que se alguém pudesse ter a oportunidade de trabalhar com teatro comercial pra entender um ritmo, vai ajudar muito quando você chegar na dublagem. Que é tudo muito rápido, pelo que você mencionou. É tudo muito dinâmico. Caramba. É bem louco. Passa muito nervoso. Nossa. Não recomendo, mas é um bom treinamento. Aos poucos vai se acostumando, né? É assim. E quais são as suas expectativas pra daqui pra frente? Assim? Depois que, né? Tem algum personagem que você sonha em dublar? Algum personagem que você conheça, seja bem fã? Tem. Um deles eu tive o prazer de realizar, que é a Hello Kitty. Na verdade, eu nunca esperei em dublar a Hello Kitty. Eu sempre fui fã da Hello Kitty. Então, quando eu ganhei o teste, eu fiquei, mentira, Brasil, não pode. Aí eu fiquei muito, muito feliz, porque, tipo, tem um monte de coisa da Hello Kitty em todo lugar, assim, caraca, como é que valeu o universo, né? Fiquei muito feliz. Quem arrumou o teste pra mim, inclusive, tava lá no rolê, foi o Lucas Almeida. O Lucas Almeida eu já conheci também, o cara é bem gente boa, fã de Assassin's Creed. Inclusive, um dos meus sonhos é dublar um protagonista de Assassin's Creed, hein? Caraca, vamos lá, protagonista. Quem sabe, né? Ainda tem muito Assassin's Creed pra vir. Claro, com certeza. As oportunidades vão estar aí. O meu sonho era dublar Resident Evil. Não aconteceu, mas eu fiquei muito feliz, assim. Eu ainda tô pra assistir. Eu tô feliz que veio dublado apenas. Porque a Capcom não trazia. Então, quando eu vi que veio dublado, eu falei, ai, meu Deus, que bom. Que vai vir mais game pra cá, né?
É, Mas eu ainda não parei pra ver como é que tá. Eu vi poucos personagens, mas eu ainda vou parar e ver, né? Porque eu assisto gameplays, porque eu não tenho videogame. tem personagens importantes do Resident Evil que não foram dubladas ainda, que é o caso da... Nossa, eu esqueci o nome dessa personagem agora, mas tem a Jill, tem a protagonista do Resident Evil 2, que eu esqueci o nome. Quem sabe? Eles têm umas dublagens, mas não do game, uma dublagem de animação. Tava até no Netflix. Estão Regeneration. fazendo. Não estreou ainda, mas vai ter. E parece que é bem interessante. Pois é, mas já existem umas três animações que o Capcom lançou, que até o Leon protagoniza uma delas, ou duas delas ele tá lá. E já foi até dublado. Algumas dublagens foi até, eu não sei qual foi, mas uma era do Rio. Mas já tinha, tipo, já existem essas vozes de algum jeito, né? Mas eu queria participar, assim, de... Outro sonho que eu realizei foi participar de Attack on Titan, gente. Pelo amor de Deus. Eu fiz a Zofia também, na última temporada. Eu ainda sonho com a possibilidade de dublar One Piece e Dragon Ball Super. Dragon Ball Super ainda lança? Então, ele deu uma pausa no Torneio do Poder, mas lança os mangás e tal. Em 2022 vai ter filme novo, hein? Ah, eu também não sou muito por dentro de Dragon Ball. Não era muito fã. Nossa, eu adorava. Eu jogava a maioria dos games e voltou em 2015. Ah, bacana. Eu não sabia. Nossa, tem uma coisa que eu fiquei... Tem uma coisa que eu lembro, foi assim, quando lançou em 2015, foi o ano que eu decidi ser dublador. Aí eu tava torcendo pra não ter Dragon Ball Super dublado ainda, pra eu ter tempo de chegar lá e, quem sabe, dublar algum personagem. Aí, acho que Com Attack on Titan foi assim também. acho que no mesmo ano, ou em 2016, foi anunciado o anime dublado, todo mundo feliz e eu pensando, pô, eles nem me esperaram. Poxa. Não esperaram, Rafael, ai. Poxa, Brasil. Mas ainda vai ter continuação, então, quem sabe, Unidub? Quem sabe? Oi. Joga no universo, como dizem, né? Joga pro universo. A questão é conhecer as pessoas que estão dentro do projeto, como elas estão lidando com aquele projeto, como elas tratam aquele projeto, quem é que está participando ali. Ficou né? um pouco mais complicado com a pandemia, né? Tipo, 2020 era o ano que eu ia visitar os estúdios pra me conhecerem, pra ter chance. Só deu tempo de visitar um estúdio, aí foi. Eu penso que esse não é o caminho, assim, eu nunca me senti confortável com esse caminho de visitar estúdios, né? O que eu gosto mesmo é conhecer as pessoas, é conversar com as pessoas, entender principalmente o que cada pessoa tem para te ensinar. Como eu falei, muita gente tem tanta coisa para ensinar sobre a própria trajetória, que você aprende muito com aquelas pessoas, sabe? E, claro, divulgar o seu trabalho, divulgar coisas que você está fazendo, entrar em contato com os estúdios. Eu me sinto mais confortável entrando em contato com os estúdios por WhatsApp, por e-mail, do que pessoalmente. Eu fico muito nervosa. Nesse tempo de pandemia eu tô fazendo isso, né? Uhum. Aí, tipo, tem vários caminhos pra se aproximar dos dubladores. Tem a visita, tem a ligação, tem o workshop também. Eu fiz bastante não, 3 workshops em 2020, né? E foi bem bacana também. Uhum. O negócio é você continuar sempre Insistindo e preparando as suas ferramentas para quando essa oportunidade chegar. Para que não seja a sua vontade de entrar, mas você está se sentindo seguro para entrar ali. Para o que vier para você. Eu nunca esperei que eu ia ter 3 horas de escala na minha primeira escala. Game de guerra. Eu nunca pensei que ia ser assim. Mas ainda bem que existia um conhecimento do que eu tinha ali mínimo para poder não entrar em desespero, porque você quer, eu quero fazer tal, eu quero fazer não sei o que. E quando você chega lá, você vê que você não tá pronto, que você não sustenta, porque o seu psicológico ainda não sustenta. Eu já passei por isso. Eu fui fazer um teste e nesse teste eu tava tão nervosa que
eu falei, não, acho que vai ser de boa. Quando eu descobri quem seria que eu ia fazer o teste, eu falei, vai ser de boa. Show de bola. Cheguei lá e eu, caraca, não ia dar conta. Então, assim, o diretor, ele super soube o que fazer, né? Ele super soube onde me colocar. Então, às vezes a gente quer e não foca na gente, a cuidar da sua voz, cuidar da sua interpretação. Isso é importante também, eu acho, para que você não saia só. Eu não tô falando especificamente para você, tô falando assim para Sim, sim. as pessoas, né? Para focar no seu trabalho de ator primeiro. E aí você vai ter oportunidades, e qualquer oportunidade é a oportunidade. É como vão conhecer o seu trabalho. Eu já vi gente reclamar que foi fazer vozerio. Reclamar. Pô, Eu gente, fiquei. nem eu tenho vozeria, eu ia agradecer a Deus se tivesse. E gente novata. Então, assim, eu falo. Cara, muitos diretores colocam você pra fazer um vozerio na ponta pra te conhecer. Uhum. E aí você fica, mas foi só meia hora de vozerio, af. Aí eu, af. Pô, faz o vozerio, aproveita e conhece o dublador do qual você é fã e seja feliz. E E aprende você com aquele dá. diretor que tá ali. Você aprende, porque ele te ensina. Eu adoro ser dirigida por pessoas diferentes, porque eu sei que cada um vai ter um jeito de ensinar o que ele quer que você faça, entende? Então, eu acho que estar muito disponível para aprender com essas pessoas, não ir preconceituado com as pessoas, sabe? Uhum. Vai para conhecer aquele profissional que tá ali para te guiar. E olha que legal, tem alguém para te guiar. A sua mãe, ela mandou outro comentário aqui, ó. Lembro muito bem, no começo a Nina ficava maluca com o dono da empresa. Depois ela já tirava de letra, bolava as coreografias e ainda fazia textos. Daquela empresa que eu trabalhava lá que foi que eu falei que passei uns nervosos. Ah, sim. Mas é que eu trabalhava tanto tempo lá que eu já entendia qual era o ritmo. Então Era eu muito já me pedia cansativo, para né? fazer texto. Já me pedia para fazer texto para eles, para fazer outras coisas, para poder ensaiar o povo. Porque eu já trabalhava lá há muito tempo, então eu meio que já confiava, chama. Meu nome artístico não era Nina ainda, era Marina. Era meu nome mesmo. E aí eles falam, chama a Marina, que a Marina ensaia o povo. A Marina já fez essa peça 3 vezes. Aí eu, como assim? Eu não tô recebendo pra fazer a direção. Mas eu não tinha noção dessa parte profissional, né? Hoje em dia seria bem diferente. Mas é Então, bem... no seu caso, o teatro musical, o comercial, o teatro mesmo sem ser o comercial, que você já tinha experiência também, sim? Oi, não entendi. Você falou sobre sobre o preparo que o ator precisa ter para quando chegar a hora da dublagem estar pronto. Então, Sim. no seu caso, foi o teatro comercial, sem ser o teatro comercial, o outro que Teatro você já convencional. fazia. Convencional é assim que chama? Eu acho que é. Porque tem tanto tipo de teatro, né? Tem tantos a gente aprende nos cursos de teatro, que tem tanto tipo de teatro. Mas seria o teatro que eu fiz na escola, que é aquele teatro que a gente chama meio que convencional no formato de ensaio, apresentação. Mas ensaio e apresentação. O comercial é muito mais dinâmico. Você está vendendo um produto ali. E é um Então, produto. isso te deu base forte para ir para a dublagem e estar pronta para encarar o desafio. Pronta para encarar o desafio, porque pronta mesmo a gente está sempre aprendendo, né? Porque a gente acha que está pronto para muita coisa e chegar lá não estamos, não. Então, Então. meio que a gente só vai saber, a gente só pode se jogar e pensar, tá, o que eu tenho aqui agora é o que eu posso oferecer e eu vou oferecer o melhor que eu posso. E eu vou para aprender. Ninguém tá ali cobrando trocentas coisas de mim, você tá numa equipe. Muita gente esquece disso. Esquece que tá dentro de um estúdio, você tem um diretor, tem um técnico, que são pessoas parceiras ali para te ajudar a lidar com aquilo. Além disso, além da ajuda das pessoas que estão do teu redor, além das coisas que você já fez para te deixar mais preparada e da coragem que você tem que ter mesmo para encarar o projeto, o que mais que você indica para quem está começando?
comecem a explorar as interpretações aonde você pode chegar, porque muita gente entra na dublagem, ou principalmente pessoas que querem começar a dublagem e são fãs, elas querem fazer aquele produto do qual elas são fãs. Então, eu quero fazer anime, eu quero fazer animação da DC, eu quero fazer um filme de ação, e reality show que eu quero narrar o Animal Planet, que ainda é um dos meus sonhos fazer alguma narração do Animal Planet, eu tenho esse sonho pessoal. E aí você vai e quer fazer só isso, você quer ser o melhor naquilo. Só que quando você vai pra vida de dublador, você é colocado em um monte de coisa. Então, se arriscar a fazer vários produtos é ótimo. Eu penso assim, que digamos isso, eu tô falando de treinamento, né? Para pedir para colegas seus, faz um grupo de treino de fandub e pede, hoje você vai ser o diretor. Que produção a gente vai fazer? Aí escolhe um negócio bem nada a ver, um filme antigo, um documentário aleatório do Netflix. Comecem a serem mais, tipo, conhecer você no seu trabalho, porque a gente acha que é aquilo que ela não conhece muito bem, você só vai conhecer mesmo fazendo. Mas eu acho que você, pelo menos treinando, para poder saber até onde você consegue ir em cada produção, como se adequar em cada tipo de produto, menos desafiante vai ser, assim, no sentido de menos ansioso você vai ficar, eu penso. Aprender a gostar e se adaptar a todo tipo de produto. Exato, e gostar daquilo que vai, entender que aquilo que você está fazendo, alguém vai assistir, gente. E tem que se divertir também, porque se não estiver se divertindo, não fica bom, e aí não fica um bom resultado. A gente foca muito na gente, né? A gente foca muito no que eu gosto de fazer, no que eu gosto de dublar. Mas aí a gente esquece que aquele produto ele tem um destino. E aquele destino, alguém gosta muito daquela produção. Eu lembro, isso é muito interessante, eu lembro que eu conversando com um dublador, amigo meu, ele falava sempre que ele ia dublar uma produção, ele ficava meio, lá vou eu pro meu calvário, essa produção me cansa muito, porque era cansativo, né? Então ele achava que era muito cansativo, e como ele não gostava do tipo de produção, pelo menos é o que ele dava a entender, ele falava, mas que coisa, lá vou eu fazer isso de novo, mas vamos lá, né? Vamos lá, pagar as contas. E aí eu falava pra ele, olha, esse produto que você tá fazendo, a minha avó ama. Nossa. Ela ama assistir. Lá em casa, todo mundo se reúne pra assistir esse programa. Então, pensa na minha avó quando você for lá. E eu não sei que tipo de repercussão isso foi, mas eu sempre quando eu vou fazer uma escala, eu faço uma afirmação pra mim mesma antes. Que eu falo que eu sou a Nina dubladora, a minha eu fora daqui não existe, eu sou a Nina dubladora e eu vou entregar esse produto da melhor forma que eu consigo para que quem for assistir se sinta bem com aquilo. Assim como eu me sinto quando eu assisto. Espera que a minha gatinha tá tentando subir aqui. Ai, Oi! É uma bebê mamãe. E aí... É bem isso, tirem um pouco de vocês, o meu sonho é fazer o Cocoroco louco lá do anime tal. Foquem no que vocês vão entregar. Que eu acho que as pessoas ficam, não muda não, as pessoas ficam mais, não digo os nossos profissionais, a gente, fica mais tranquila em aprender, em estar aberta ao que o diretor vai te trazer. A ser ferramenta para aquele produto ser entregue para alguém. Mas o que você falou... Desculpa, pode falar. É esse o meu conselho, eu acho. E descubram suas formas de entrar. Não foquem só. Falar, fulano, você faz como? Aí fulano, o que é que você faz? E vai testando e ver como é que vai te fazer mal. O que tem dado, o que dá certo pra mim, o que é confortável pra mim, é conhecer pessoas. Conversar com as pessoas, entender quem que elas são, o que elas fazem. Onde moram, o que habitam, né? Tipo, como é que elas trabalham, o que elas estão entregando, o que elas têm para te ensinar. Isso é tão legal. Sim. E aí lembram de você, porque você realmente estava ali para ouvir a história daquela pessoa, para entender como é que ela faz o trabalho dela. Sabe?
Essa sou eu. Mas tem gente que realmente gosta de mandar mensagem até a pessoa responder, e a pessoa responde, ela vai. Tem gente que é assim. E aí vai vendo, né? Porque não é nada dublagem. Isso é uma coisa que eu queria muito falar, já que eu tinha a oportunidade de falar aqui. Porque muita gente fala, ai, a panela tal, a não sei o quê, a não sei o quê. Só que, gente, todo lugar, qualquer trabalho, ninguém vai te colocar lá porque você tá, às vezes, com um currículo gigante. Infelizmente, a vida é triste, sim, tem essas coisas. Mas porque te conhecem e sabem como você trabalha. Sim. E alguém falou, fulano trabalha bem, chama o fulano ele dá conta. Então é bem isso, conhecer pessoas. Não adianta você sair mandando muita coisa e se reclusar num lugarzinho, querendo fazer só um tipo de trabalho e achar que você vai começar entrando já fazendo contas incríveis e personagens de apoio. Entendam que trabalho vocês fazem, qual a importância do vozerio. Sem o vozerio, sem as pontas, que seria um produto, gente? Sabe? Sim. Isso que você falou é muito forte. Tipo, esse lance da sua avó que você falou, minha avó ama. Tipo, te dá outra energia na hora de fazer. Porque Pode quando ter você dado um pensa incentivo pro dublador. Isso, Eu porque espero. é muito doido isso. É muito bom você preparar um produto e saber que uma pessoa que vai assistir vai amar. E você pode sabe, não tá muito assim, não é muito a sua praia, posso dizer assim. Mas alguém que vai receber aquilo ama aquilo ali. E pra quem tá recebendo é muito importante. Sim, demais, gente. Eu não sou fã de One Piece. Eu não sou fã, eu não assisto, eu não conheço quase ninguém. Mas eu tenho consciência de que os fãs de One Piece, eles amam aquilo. Eles amam aquela produção, eles têm uma história com aquela produção. Então eu vou chegar lá, por mais que eu não entenda nada de One Piece, eu quero chegar lá e eu vou dar o meu melhor para que os fãs vejam e, poxa, bacana. Não, aquela ponta não me tirou da energia da história, porque isso acontece. Pra você ver a importância das pontas, né? E dos vozerios. Você tá aqui de boa assistindo, tá acontecendo uma cena e aparece uma ponta que não tá boa. Por um momento você saiu da energia da história. Você dá uma percebidinha assim e tal. E aí você, eita, dá aquela chacoalhada. Dá pra ver. E acontece. Então é muito importante que até nas pontas você acha que é pouca. Muita gente acha que é pouca coisa, não sei, foi só umas pontinhas. Mas aquilo tá introduzindo a pessoa que está assistindo dentro da história. Então é importante, sabe? A gente entender o que a gente vai entregar. E por mais que a gente não goste, por mais que eu não seja fã de One Piece, por mais que eu não seja fã do tipo de produto que a Azurlane é, porque eu sempre tento falar isso, gente, eu tô falando como fã e consumidora e não como a dubladora. Porque o povo confunde, né? Sim. Aí eu falo assim, que eu não sou fã, Marina, não a Nina, Marina, não sou fã do tipo de produto que é a Azurlane. Mas quem gosta muito. Quem joga o jogo Azurlane vai ver aquilo dublado e vai achar o máximo. E eu quero entregar o melhor para essa pessoa que tá ali assistindo. Assim como eu vou assistir um produto que eu gosto, e eu quero que aquele produto me coloque lá naquela cena. Né? Então eu acho que voltando pra gente como profissional, quando a gente tem essa noção, esses preconceitos, essas coisas que a gente coloca, meio que caem por terra, porque você não tá ali fazendo o que a Marina gosta, eu tô ali fazendo o que a Nina precisa fazer para trabalhar e entregar o trabalho. Sim. O produto. Tem a ver com amor também, né? Sim, com o que você faz, né? Bom, gente, já deu um pouquinho mais de 1 hora, então nós chegamos ao final de mais um Dubcast. Desculpa ter demorado bastante para esse próximo ter saído. É que, como funciona? Eu tenho que chamar o dublador e esse dublador ele tem que aceitar. Então, tipo, tem aquele dublador que ainda não me respondeu, tem aquele dublador que nem visualizou. Nina, obrigado por ter respondido e aceitado. Obrigada pelo convite. Tem mais alguma coisa que você queira falar antes da gente encerrar? Eu queria agradecer por quem está assistindo e por vocês terem convidado, porque dá a oportunidade dos dubladores falarem um pouco das suas próprias histórias e engajar mais a profissão dublador. Para que os fãs entendam que quem está ali atrás daquela cena está trabalhando, está se dedicando para poder entregar essa produção. E não porque ele é o cocoroco do anime tal.
Entendeu? Eu acho que isso é importante para que até quando a pessoa quer ser dubladora, ela saiba se ela realmente quer aquilo. Isso é importante. É muito importante. Para não haver frustrações, ninguém aguenta mais frustrações, gente, 2020. Saúde mental. Nossa. O que não falta é... É que 2020 foi meio, né? Né? E 2021 estamos aqui, então. Foi triste, foi decepcionante, mas a gente vai superar. Gente, antes de Já superou, encerrar... na verdade, né? Está em 2021. Antes Tô brincando. Só pra... Antes de encerrar a live, pessoal, não esqueçam de compartilhar a live. Se vocês tiverem interesse num dublador, assim, qual vocês querem ver aqui? Deixa nos comentários. O mesmo vale para quem estiver assistindo o Dubcast gravado. E a gente vai seguindo aqui. Vamos ver se a pessoa vai aceitar. Cedo ou tarde ela pode aceitar. Mas é isso. Obrigado a todos que assistiram. A gente vai chegar a mais um fim. Gente. E sigam lá nas minhas redes sociais também, porque lá Sim, tem alguns sim. trabalhos que às vezes eu não lembro mesmo. Porque eu sou meio vavoada das ideias. Eu vou colocar o link na descrição. E é isso. Até o próximo Dubcast. Tchau, Falou! tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, Nina. Tchau, tchau.